Vamos aqui então à análise do conto 1º de Maio, presente no livro Contos Novos do Mário de Andrade. Foram contos escritos entre os anos 34 e 42. Só qual é o detalhe, né? O livro aqui só foi publicado em 47, quando o Mário de Andrade já havia falecido. Então, uma obra póstuma aqui, tá? E o 1º de Maio é um dos 9 contos presentes nesse livro Contos Novos. Começa assim, ó. No grande dia 1º de Maio, feriado internacional do trabalho, né? Não eram bem 6 horas e já o 35, o personagem 35, pulara da cama afobado. Então, repare, nós vamos ter um personagem aqui que é chamado por um número, 35. E ele está feliz, levantou cedo, está bem disposto. Por quê? Porque é o dia 1º de maio, o dia do trabalho, ou seja, o feriado internacional do dia do trabalho. E esse personagem, o 35, ele quer comemorar porque quer comemorar esse dia, tá? Ó, estava bem disposto, até alegre. Ele bem afirmara aos companheiros da Estação da Luz que queria celebrar e havia de celebrar o dia 1º de maio. Então reparem que esse 35 é um trabalhador, tá? Mas ele é um trabalhador jovem, ele tem 20 anos, ele é um carregador que trabalha na Estação da Luz, né? A Estação da Luz é aquela estação ferroviária lá de São Paulo. Então ele é novo, ele é inexperiente ainda, ele é meio idealista e ele quer porque quer festejar o dia do trabalho. Mas reparem aqui qual vai ser a reação dos outros trabalhadores. Os outros trabalhadores mais idosos, porque o 35 é jovem, né? Meio que tinham caçoado do bobo do 35. Ou seja, 35, viesse trabalhar que era melhor, porque o trabalho deles de carregador não tinha feriado. Então reparem aqui, né, algo importante, porque os outros trabalhadores estão meio que folgando nessa questão do 35, um cara mais jovem, um carregador jovem, querer festejar o dia do trabalho. Porque nesse dia para eles ali, né, e já caiu toda essa ilusão desses carregadores mais idosos, nesse dia, o dia do trabalho, mesmo que seja dia do trabalho, para eles é dia de trabalho literalmente, eles vão ter que trabalhar, certo? Só que o 35 ele quer celebrar. Tanto que tomou banho, né, aquele banho de água gelada, porque não tem luz, fez a barba e tudo mais, deixou o bigodinho. Ele é apesar de jovem, ele é musculoso ali, porque ele é carregador, né, ele tinha que fazer sempre aquela questão de carregar peso. Com seus 20 anos fáceis, o 35 sabia mais da leitura dos jornais que de experiência que o proletariado era uma classe oprimida. E os jornais tinham anunciado que se esperava grandes motins do 1º de maio em Paris, em Cuba, no Chile e em Madrid. Reparem, né, que ele faz parte desse proletariado, aí, dessa classe mais oprimida, mas ele sabe isso mais de leitura dos jornais do que propriamente de experiência, porque ele ainda está vivendo aquela fase toda de ilusão ainda ali, né? Então, ele não é ainda um trabalhador já com mais de, sei lá, de 20 anos de profissão. Ele é jovem ainda, tá? E quando ele fica lendo ali, né, motins e tudo mais, ele gosta dessa repercussão, ele gostava de tudo isso, né? Por quê? Porque era agente dele, defender, combater, vencer. Comunismo? Sim, talvez fosse isso, mas o 35 não sabia bem direito. Reparem, né? Porque ele ainda é inexperiente, ainda é um cara muito idealista, ele é jovem. E isso fica bem claro, né? No momento em que os carregadores mais idosos estão trabalhando e rindo dele. E ele não, ele tirou o dia para comemorar, ele não quer trabalhar. Bom, então, afinal o 35 saiu e estava lindo, e ele botou a roupa ali toda bonita, né? Ele tem que estar usando uma gravata verde, os sapatos meio que amarelos, ele está meio bandeira do Brasil ali, tá? Bom, o que vai acontecer? Ele resolve então passar na Estação da Luz, onde ele trabalha, para dar um oi ali para os colegas de trabalho. Chegou lá, gesticulou o bom dia festivo, mas não gostou, porque os outros companheiros riram dele, bestas. Não encontrou nada na cidade, tudo fechado por causa do grande dia de 1º de maio. Pouca gente na rua. E aqui vem aquele estranhamento. Por quê? Porque é para ser uma comemoração, é de se esperar as coisas abertas ali, enfim, muita gente na rua, mas não tem pouca gente na rua, tudo fechado. Ou seja, o que é para parecer uma comemoração está meio estranho. Repare o contraponto aqui. Tinha, mas era muito polícia. Polícia em qualquer esquina, em qualquer porta cerrada de bar e de café, nas joalherias. Quem pensava em roubar com tanta polícia assim na rua, né? Nos bancos, nas casas de loteria.
o 35 teve raiva dos polícias outra vez. Então ele estava esperando o povo na rua, gente de verdade ali no sentido de comemoração. E aí o que ele está vendo, né? Ele está vendo aquela cidade policiada ali, tá? Ele sabe que os policiais, enfim, também são trabalhadores, mas ele estranha, né? Porque ele achava que ia ser uma coisa festiva e não para ter tanto policiamento, ia ser uma coisa amistosa e não com policiamento ali, certo? Ao atravessar a estação, achou de novo a companheirada trabalhando. Aquilo deu um mal-estar fundo nele. Por quê, né? Porque o 35 fica mal vendo os colegas dele trabalhando num feriado e os colegas começam a rir dele, tá? O 35 se sentiu bobo, impossível recusar, envilecido, odiou os camaradas. E por quê, né? Porque o 35 aqui é jovem, ainda inexperiente, né? Ele quer aproveitar o feriado ali para comemorar, só que os outros colegas de trabalho dele, mais velhos, lembrando, mais experientes, que talvez essa ilusão já tenha passado há muito tempo, sabem que para eles, carregadores, ali é impossível, né? Feriado é dia de trabalho, tá? Bom, aí o 35, ele tá meio, né? O que vai acontecer agora? Daí ele vai ali, pega para ler o jornal. Havia logo um artigo muito bonito, bem pequeno, falando na nobreza do trabalho. Ou seja, né, ele está lendo um artigo ali, o jornal dele ia falar sobre a questão, né, da nobreza do trabalho. Dentro daquela ideia, né, quem lê a notícia ter esse orgulho em trabalhar e tudo mais. E o 35 está se orgulhando disso. Depois vinham as notícias. Se esperavam grandes motins em Paris. E ele ali, né, gosta dessa repercussão e tudo mais. Em São Paulo, a polícia proibira comícios na rua e passeatas, embora se falasse vagamente em motins de tarde no Largo da Sé. Então, por isso a gente começa a ver, né, essa questão das ruas ali lotadas de policiais, né? Mas a polícia permitiria a grande reunião proletária, com o discurso do ilustre secretário do Trabalho no magnífico palácio interno do Palácio das Indústrias, lugar fechado. A sensação foi claramente péssima. Não era medo, mas por que a gente havia de ficar encurralado assim? Então entendam, né? O 35 aqui, ele estava ali na rua, tentando achar gente para fazer essa comemoração, tudo fechado, pouca gente na rua, muita polícia na rua, e agora está ali no jornal a notícia de que vai ter essa reunião proletária e tudo mais, vai ter discurso, mas é no Palácio das Indústrias, um local fechado. E ele não está digerindo bem essa ideia, né? Por que encurralar? Porque não pode ser em ambiente aberto. Aí ele continua a ler, ó. Os deputados trabalhistas chegavam agora às 9 horas e o jornal convidava o povo para ir na Estação do Norte, na estação ali, para receber os grandes homens. Se levantou o mandado. Ou seja, né? Ele vê agora, né, que ele deveria ir para ver essa comemoração na Estação Norte, que é uma estação rival ali, né? Enfim. E ele levanta, sai correndo porque ele quer ver essa comemoração, né? Tomou o outro bonde para o Brás. Não dava mais tempo, ele percebia, eram quase 9 horas quando chegou na cidade, ao passar pelo Palácio das Indústrias. O relógio da torre indicava 9h10, ou seja, a comemoração, enfim, o discurso ia ser 9, né? Então ele está chegando ali um pouquinho atrasado. Só que o 35 tem essa ideia fixa, ele quer porque quer ver ali os deputados e tudo mais. Os jornais não falavam nada dos trabalhistas, só falavam de um que insultava muito a religião e exigia divórcio. Só que aí o 35 chega, ele não vê nada, não tem multidão nenhuma. Conheci alguns carregadores dali também, foi perguntar, os carregadores, né, de uma estação rival ali, né, de outros carregadores e tudo mais tomam conta, né. E aí ele vai lá e sonda alguns carregadores, pergunta, vem cá, tinha deputados aí? Tinha, não tinha, né? Aí diz, tinha alguns aí, enfim, né? E o 35 pensa, pô, então se houve, eu acabei perdendo. Decidiu ir a pé para casa. Era com fome, comendo aquilo passava. Tudo deserto, era por ser feriado 1º de maio. E aí, de novo, né? Lembrando que os colegas dele, os companheiros de trabalho ali, estão trabalhando, tá? Então, não há basicamente uma comemoração do 1º de maio.
E por isso que o 35 agora tá triste, porque, pô, ele se levantou cedo, tava meio que vestido a caráter, tava essa questão idealista dele, né, pro trabalho. Ele queria ver isso e não tem. Era para não passar na Estação da Luz e os companheiros não rirem dele outra vez. Porque ele tá triste ainda agora, né? Ele tá com muita fome também. Não eram bem 13 horas e já o 35 desembocava no Parque Pedro II, outra vez à vista do Palácio das Indústrias. Dezenas de operários, polícias por todo lado. Bom, aí, reparem agora que vai aparecer um outro personagem também citado aqui, também com número, ó. O 35 topou com 486, grilo quase amigo que policiava na Estação da Luz. O 486 achara jeito de não trabalhar naquele dia porque se pensava anarquista, mas no fundo ele era um covarde. Ou seja, né, ele era valente só no falar e tudo mais, né? Então aqui lembrar que nesse conto nós temos esses personagens que são nomeados, né, por números. Por quê? Porque o que eles representam ali? Uma massa trabalhadora. Então por isso essa questão, né, de quantificação, de numeração aí, tá? E aí eles param na frente ali do Palácio das Indústrias, tem muita gente até nas sacadas ali, né? E, de novo, muito policial, muito policial. Tanto que o 35 começa a ficar muito atento, né? Porque ele, pô, é muita polícia aqui. O palácio dava ideia de uma fortaleza enfeitada, entrar lá dentro, O 486, então, exaltadíssimo, descrevia coisas piores, massacres horrendos de proletários lá dentro. Ou seja, fica naquela, vamos entrar, não vamos entrar, e aí o 486 botando pilha, ó, tem coisa terrível, já aconteceu massacre aí dentro, bateram, fizeram, e o 35 fica com medo, tá? Fica com medo, né, dizendo que, opa, se der algum protesto ali de trabalhador, vai dar então problema, né? Só que aí surgem alguns homens ali, tá? Arrumados e tudo mais, e dizem, né? Não, vocês podem entrar, não tenham vergonha, podem entrar. Só que o 35 ele fica com medo, fica meio com pânico assim. E como todo mundo ia se aproximando, né? Ele também foi indo ali, enfim, chegando, né? Estavam ali também para celebrar, para o 35 não sabia mais para quê. É como se ele estivesse perdendo agora uma espécie dessa ilusão que ele tinha de uma comemoração. Porque ele olha tudo com medo, tá? Tem o palácio ali, para ele é uma fortaleza, algo fechado, tem muitos policiais. E aí, pessoal, não, vão entrar e ele não quer entrar. Por quê? Porque meio que ele vai perdendo essa vontade de comemorar. Por quê? Porque o que ele está encontrando ali não é, de certo modo, o povo, né? Ele está encontrando ali é muito policial. A ideia de uma cidade de vigilância ali, tá? Claro que isso aí, o pano de fundo, a gente nota bem uma crítica ao Estado Novo do Vargas, né? Essa questão toda de repressão também. Nisto vieram uns cavalarias falando garantidos. Aqui ninguém fica não. A festa é lá dentro, meu irmão. No parque ninguém não para não. Ou seja, ele não estava querendo entrar e já vieram os policiais ali e disseram, ou tu vai para dentro, aqui tu não vai ficar. Tá? E aí então o 35, cada vez mais com medo, tá? Ele resolve que ele não vai ficar ali. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um bonde e vai sair. 35 estava com ódio do 486, com ódio do 1º de maio, quase com ódio de viver. E aí já é quase 2 da tarde ali, ó, e ele ficou parado assim, mais de 1 hora, mais de 2 horas no Largo da Sé, diz que olhando a multidão. Pelas 17 horas era fome, agora sim era fome. A multidão já se esvaziava, desapontada porque não houvera nenhuma briguinha. Nada, né? Não teve nada, nem tumulto, nem correria, né? Enfim, e ele nota, né, que as ruas já estão ali tudo desertas já, os cafés todos fechados e tudo mais. E o 35, reparem ali, ó, inerme, passivo, tão criança, tão já experiente da vida, não cultivou vaidade mais. Foi se dirigindo num passo arrastado para a Estação da Luz, para os companheiros dele. Reparem que bastou esse dia aqui, tá, o 1º de maio, e toda a ilusão que ele tinha, para ele basicamente, nesse meio termo, o narrador ali em terceira pessoa apontar que ele já estava experiente, certo? Ou seja, já caiu aquela ideia de ilusão, certo? E ele está voltando para onde?
para a Estação da Luz, para os companheiros de trabalho dele, tá? E ali já tinha, né, cafés abertos, então o 35 vai lá que tá com uma fome danada, ele vai lá, toma café, come pão. Foi comendo com prazer até os companheiros. Eles se juntaram agora sérios. Ninguém mais agora tá zombando tanto ali, né? Por quê? Porque eles querem saber agora, ô 35, como é que foi aí a festa e tudo mais? Me conta a festa, né? Aí o 35 teve um instinto voluptuoso de mentir. Contar como fora a celebração, se enfeitar, mas fez um gesto só. Palavrão, cuspindo um mochocho de desdém para tudo. Reparem, né, que ele estava até num primeiro momento querendo mentir. Enfeitar, de repente foi muito bonito e tal, mas aí o que ele faz? Solta um palavrão, tá? E meio que desdém de tudo ali, né? Ou seja, o que era para ser um dia de protesto, né, por melhores condições de trabalho, principalmente para os carregadores aí, é ainda um dia de continuar sendo explorado, né? E o fato dos carregadores ali trabalharem em feriado nacional também pode significar, de certo modo, uma alienação da classe trabalhadora por parte deles, mas também uma espécie assim, de desilusão. Não adianta, né? Vai lá protestar e tudo mais, ainda vai apanhar, sei lá, né? Então eles estão ali continuando o trabalho deles. Surge um farrancho que chamou o 22. Mais um personagem aqui com nome, ó, 22. O 22 era velhote. Ficou na beira da calçada com aquelas 4 malas pesadíssimas, ou seja, está ali fazendo um trabalho de carregador, né? Preparou a correia, mas coçou a cabeça. Reparem, ele está com 4 malas pesadíssimas e ele é um carregador velho. Aí o 35, que é jovem, olhou para aquilo ali e disse, deixa que eu te ajudo, tá? E de novo, né, lembrar que os trabalhadores aqui nomeados por números, né? Então, o que vai fazer aqui no final do conto? O 35 foi trabalhar, porque foi um fracasso a tentativa dele de comemorar o feriado. E está de novo ali na Estação da Luz para trabalhar e está ajudando agora o 22, que está ali com 4 malas pesadas, e o 22 é um cara velho, né? Só que o 22 olhou para ele, para o 35, feroz, imaginando que o 35 propunha rachar o galho, ou seja, dividir o valor, né, de quanto vai ser cobrado. Mas o 35 deu um soco só de pândega no velhote, que estremeceu socado e cambaleou 3 passos. Caíram na risada os dois, foram andando. Então como é que termina aqui o conto, né? O 22, desiludido, nesse estalo de dedos, né, virou uma pessoa mais experiente, tá? Foi lá falar com os colegas, trabalhar também, né? E ele vai ali ajudar o 22. Só que o 22 já diz, ó, não tem essa de meio a meio, o dinheiro é meu, né? Não quero dividir o dinheiro. E o que faz o 35? Dá um soquinho nele ali, né? Enfim, para tal, né? Um soquinho e tal, e os dois começam a rir e foram andando. Então, detalhes importantes aqui. O final foram andando, rindo e tudo mais, né, no sentido do serviço deles. Então, o 35 voltou para os seus companheiros de labuta, de trabalho aqui, né? Então, lembrando que o tempo do conto aqui é um dia só, que é o dia 1º de maio. Os carregadores estão ali trabalhando em pleno feriado, para eles é dia normal de trabalho, um dia como outro qualquer, né? E basicamente a gente volta ao começo, porque lembrando, né, que os colegas de trabalho queriam que o 35 fosse trabalhar e não comemorar. Como se eles já estivessem dizendo ali, cara, não vai, não tem o que comemorar, certo? Então o 35 aqui, ele é, de certo modo, né, junto com os outros companheiros dele de batalha, essa grande representação aqui do operariado brasileiro, certo? É isso aí então, um grande abraço, se inscrevam no canal aí, pessoal.